Audiobook Um Perfeito Cavaleiro, da saga de livro Os Bridgertons. Capítulo 2. Os Bridgertons são de fato uma família singular. Com certeza não há em Londres quem não saiba que todos eles são impressionantemente parecidos, ou que foram batizados em ordem alfabética. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinthe. Isso faz com que se imagine como o falecido Visconde, e ainda muito viva a nobre viscondessa viúva, teria batizado o filho seguinte, se tivesse tido o bebê número 9. Imogenum, Inigo... Talvez tenha sido melhor pararem no 8º. Crônicas da Sociedade de Lady Whittington, 2 de julho de 1815. Bennet de Bridgerton era o segundo de 8 filhos, mas eles às vezes pareciam 100. A festa que sua mãe insistira em oferecer era um baile de máscaras, e Bennet havia obedientemente colocado uma meia máscara preta, mas todo mundo sabia quem ele era. Ou melhor, quase sabia. Um Bridgerton! Exclamavam as pessoas, batendo palmas com alegria. Você deve ser um Bridgerton. Um Bridgerton. Posso reconhecer um de vocês em qualquer lugar. Bennet era um Bridgerton. E embora não houvesse outra família a quem quisesse pertencer, às vezes desejava ser considerado um pouco menos Bridgerton e um pouco mais ele mesmo. Nesse instante, uma mulher de idade indeterminada, vestida de pastora, se aproximou. Oh, um Bridgerton! Trincou ela. Eu reconheceria esses cabelos castanhos em qualquer lugar. Qual deles você é? Não diga. Deixe-me adivinhar. Não é o Visconde, porque acabei de vê-lo. Deve ser o número 2 ou o número 3. Bennet olhou para ela com frieza. Qual dos dois? O número 2 ou 3? Insistiu a pastora. 2. Disparou ele. Ela bateu palmas. Foi o que eu pensei. Preciso encontrar Portia. Eu disse a ela que você era o número 2. Bennet quase rosnou. Mas ela falou que não, que era o mais jovem, porém ele precisava sair dali. Ou isso, ou acabaria matando a tagarela. E com tantas testemunhas, achava que não conseguiria se safar. Se puder me dar licença, disse ele com delicadeza. Estou vendo alguém com quem preciso falar. Era mentira, mas Bennet não se importou muito. Deu um breve aceno de cabeça para a pastora solteirona e traçou uma reta até a porta lateral do salão, ávido por fugir da aglomeração e se enfiar no escritório do irmão, onde poderia ter um pouco de paz e tranquilidade. E quem sabe, um bom copo de cunhaque. Benedict! Droga! Quase havia conseguido escapar. Levantou um olhar e viu a mãe correndo em sua direção. Ela usava uma espécie de fantasia elisabetânia. Ele imaginou que era algum personagem de uma das peças de Shakespeare, mas não conseguiu descobrir qual. O que posso fazer pela senhora, mamãe? Perguntou. E não diga dançar com Hermione Smelt Smith. Da última vez eu quase perdi 3 dedos do pé fazendo isso. Eu não ia pedir nada do tipo, respondeu Violet. Só ia dizer que gostaria que você dançasse com Prudence Featherington. Tenha piedade, mamãe, gemeu ele. Ela ainda é pior. Não quero que você se case com a moça, falou ela. Só que lhe concedo uma dança. Bennet lutou contra o gemido. Prudence Featherington, embora fosse uma boa pessoa, tinha o cérebro do tamanho de uma ervilha e uma risada tão irritante que ele já testemunhara homens feitos saírem correndo com as mãos nos ouvidos. Vamos fazer o seguinte, sugeriu ele. Eu danço com Penelope Featherington se a senhora mantiver Prudence à distância. Combinado, retrucou Violet com um aceno de cabeça de satisfação, deixando Bennet com a sensação de que ela queria que ele dançasse com Penélope desde o começo. Ela está perto da mesa das bebidas, informou sua mãe. Vestida de duende, pobrezinha. A cor fica bem nela, mas alguém precisa ir com a mãe dela às compras da próxima vez. Não consigo pensar numa fantasia pior. Pelo jeito, a senhora ainda não viu a sereia, murmurou Benedict. Ela lhe deu um tapa na cabeça. Nada de fazer piada com os convidados. Mas elas facilitam tanto. Violet lançou um olhar de advertência antes de dizer. Vou procurar sua irmã. Qual delas? Uma das quais ainda estão solteiras, retrucou Violet com animação.
O Visconde de Gulp pode estar interessado naquela menina escocesa, mas eles ainda não assumiram compromisso. Mentalmente, Bennet desejou sorte a Gulp. O coitado iria precisar. E obrigada por dançar com Penélope, concluiu Violet de maneira enfática. Ele ofereceu à mãe um meio sorriso irônico. Os dois sabiam que ela dissera isso como lembrete, não um agradecimento. Com os braços cruzados numa postura meio hostil, observou Violet se afastar antes de respirar fundo e se virar para seguir até a mesa das bebidas. Ele adorava a mãe, mas ela tinha o costume de se intrometer na vida social dos filhos, e se havia algo que a incomodava ainda mais do que os status de solteiro de Benedict, era a visão do rosto triste de uma jovem quando ninguém a tirava para dançar. Como resultado disso, Bennet passava muito tempo na pista do salão de baile, às vezes com moças com quem ela queria que ele se casasse, porém mais frequentemente com as que estavam sempre tomando chá de cadeira. Dentre as duas situações, ele preferia as do segundo tipo. As moças mais populares tendem a não ter nada na cabeça, e para ser sincero, são um pouquinho maçantes. Violet sempre tivera um carinho especial por Penelope Featherington, que estava em sua Bennet franziu a testa. Terceira temporada? Devia ser a terceira, e sem perspectiva de casamento à vista. Ora, ele podia muito bem cumprir com seu dever. Penélope era uma jovem bastante agradável, com bom humor e personalidade. Algum dia encontraria um marido. Não seria ele, é claro, e, com toda honestidade, era provável que não fosse ninguém que lhe conhecia, mas ela com certeza acharia alguém. Com um suspiro, Bennet começou a caminhar na direção da mesa de bebidas. Já podia praticamente sentir o gosto do cunhaque suave e agradável, mas imaginou que um copo de limonada seria o suficiente por hora. Senhorita Featherington, chamou ele, tentando não estremecer quando três jovens se viraram. Deu um sorriso que, em sua opinião, devia ser o pior do mundo e acrescentou. Penélope, eu quis dizer. A cerca de 3 metros de distância, Penélope olhou radiante para ele, e Bennet se lembrou de que gostava de fato dela. Na verdade, ela não seria tão repelente se não tivesse sempre grudada às infelizes irmãs que podiam fazer com que um homem desejasse ser mandado para a Austrália. Ele já quase havia chegado até ela quando ouviu uma onda de sussurros cruzar o salão atrás de si. Sabia que precisava ir em frente e iniciar logo aquela dança obrigatória, mas a curiosidade foi mais forte e ele se virou. Neste momento, viu uma mulher que devia ser a mais espetacular de todas em que já pousara os olhos. Ele não saberia nem dizer se ela era bonita. Os cabelos eram de um loiro escuro bastante comum, e com a máscara presa em torno da cabeça não era possível ver nem sequer metade de seu rosto. Mas havia algo naquela mulher que o deixava hipnotizado. Era o sorriso dela, o formato dos olhos, a forma como se portava e olhava ao redor do salão de baile como se nunca tivesse visto nada mais glorioso do que os tolos membros da sociedade vestindo fantasias ridículas. A beleza dela vinha de dentro. Ela brilhava, cintilava. Era absolutamente radiante. E Bennett de repente se deu conta de que ela era, porque parecia feliz. Feliz por estar onde estava, feliz por ser quem era. Feliz de uma forma que Bennett não conseguia se lembrar de ter sido. Ele tinha uma vida boa, talvez até mesmo ótima. Tinha 7 irmãos maravilhosos, uma mãe amorosa e um monte de amigos. Mas aquela mulher, ela sabia o que era alegria, e Bennet precisava conhecê-la. Deixou Penélope para lá e atravessou a multidão até estar a poucos passos dela. 3 outros cavalheiros a haviam alcançado primeiro, e agora a cobriam de elogios. Bennet a observou com interesse. Ela não reagia como qualquer mulher que ele conhecia poderia reagir. A jovem não fingiu modéstia, também não agiu como se já estivesse esperando os elogios. Não era tímida, nem dava risadinhas nervosas, ou maliciosas, ou irônicas, ou qualquer das coisas que se esperaria de um ser do sexo feminino. Ela apenas sorria, brilhava, na verdade. Bennet imaginou que elogios fossem capazes de oferecer certa satisfação a quem os recebia, mas ele nunca vira alguém reagir com tamanha alegria, com um sentimento puro e absoluto. Deu um passo para a frente, queria aquela alegria para si. Com licença, senhores, mas a dama já tinha prometido esta dança a mim.
Mentiu. Fendas para os olhos da máscara eram um pouco grandes. Ele a viu arregalar os olhos e então um traço de divertimento os perpassou. Bennet estendeu a mão para ela em um desafio velado de que a jovem o desmentisse. Mas ela apenas ofereceu-lhe um sorriso amplo e radiante que o atingiu em cheio no coração. Pôs a mão na dele e só então Bennet se deu conta de que estava prendendo a respiração. Tem permissão de dançar a valsa? Murmurou ele quando chegaram à pista de dança. Ela balançou a cabeça. Eu não danço. Está brincando comigo? Gostaria de estar, mas a verdade é que ela se inclinou para frente com um vislumbre de sorriso. Eu simplesmente não sei dançar. Ele olhou para ela surpreso. A jovem se movimentava com uma graciosidade inata, e além disso, que dama bem-nascida chegaria à idade dela sem ter aprendido a dançar? Então há apenas uma coisa a fazer, sussurrou Bennet. Eu a ensinarei. Ela regalou os olhos, entreabriu os lábios e explodiu numa gargalhada de surpresa. O que é tão engraçado? Quis saber ele, tentando parecer sério. Ela sorriu mais uma vez. Era o tipo de sorriso que se espera receber de um velho colega de escola, não de uma debutante num baile, e disse: Até mesmo eu sei que não se dará aulas de dança num baile. O que quer dizer com até mesmo eu? Ela não respondeu. Então precisarei usar minha posição privilegiada e forçá-la a me acompanhar, decretou ele. Forçar-me? Como ela ainda sorria ao dizer isto, Bennet soube que não havia se ofendido e continuou. Seria descortês de minha parte permitir que essa situação lamentável prossiga. Lamentável, o senhor diz. Ele deu de ombros. Uma linda dama que não sabe dançar. Parece um crime contra a natureza. Se eu permitir que me ensine, quando permitir que eu a ensine, se eu permitir que me ensine, onde a lição acontecerá? Bennet levantou o queixo e olhou ao redor do salão. Não era difícil ver por cima da cabeça da maioria dos convidados. Com 1,85 metros, ele era um dos homens mais altos do local. Teremos que ir para o terraço, retrucou por fim. O terraço? Repetiu ela. Não estará lotado? Afinal, a noite está bastante quente. Ele se inclinou para ela. Não, o terraço privativo. O terraço privativo? Perguntou ela com um tom de divertimento na voz. E como o senhor poderia conhecer um terraço privativo? Bennet já encarou, perplexo. Seria possível que não soubesse quem ele era? Não que se considerasse tão importante ao ponto de esperar que Londres inteira tivesse conhecimento de sua identidade. Só que ele era um Bridgeton, e se alguém conhecia um dos membros de sua família, isso em geral significava que seria capaz de reconhecer o outro. E como não havia nada naquela cidade, nenhuma pessoa que não tivesse cruzado ao menos com um Bridgeton, Bennet normalmente era reconhecido em qualquer lugar. Mesmo que às vezes, pensou com tristeza, esse reconhecimento se desse sob a forma de um simples número 2. O senhor não respondeu à minha pergunta, insistiu a dama misteriosa. Sobre o terraço privativo? Bennet levantou a mão dela ao lábio e beijou a seda da luva. Digamos apenas que tenho os meus meios. Como ela pareceu indecisa, ele apertou sua mão e a puxou para mais perto. Apenas alguns centímetros, mas de alguma forma pareceu que a misteriosa jovem estava apenas a um beijo de distância. Venha, disse ele. Dance comigo. Ela deu um passo para frente e ele soube que sua vida havia sido mudada para sempre. Sophie não ouvira quando entrara no salão, mas sentia que havia algo mágico no ar. E quando ele surgira diante dela como um príncipe de contos de fadas, de algum modo ela soubera que ele tinha sido o motivo pela qual ela entrara no baile de forma furtiva. Era alto, o que ela podia ver de seu rosto era muito bonito, com lábios sorridentes que tinham uma sugestão de ironia, e a barba começando a nascer. Os cabelos eram castanhos escuros e as luzes bruxulantes das velas lhe conferiam um leve tom avermelhado. As pessoas pareciam saber quem ele era. Soube percebeu que, sempre que o homem se movia, os outros convidados abriam-lhe passagem. E quando ele mentira, com a cara mais deslavada, e a chamara para dançar, os outros haviam cedido e se afastado. Era bonito e forte e, por aquela única noite, seria dela. Quando o relógio soasse à meia-noite, Sophie voltaria à sua vida de trabalho penoso, de costurar, lavar e atender a todos os desejos de eremita. Estava tão errada em querer uma noite apenas de magia e amor. Ela se sentia como uma princesa,
uma princesa audaciosa, e assim que ela convidara para dançar, ela pousara a mão na dele. E embora soubesse que tudo aquilo era uma mentira, que ela era filha bastarda de um nobre e uma criada de uma condessa, que seu vestido era emprestado e os sapatos praticamente roubados, nada parecia ter importância quando os dedos deles se entrelaçaram. Por algumas horas, pelo menos, Sophie podia fingir que era possível que aquele cavaleiro fosse dela e que, naquele momento em diante, sua vida seria modificada para sempre. Não passava de um sonho, mas fazia muito tempo que ela se permitira sonhar pela última vez. Pondo de lado toda a preocupação, Sophie deixou que ele a conduzisse para fora do salão de baile. Ele caminhava rápido, mesmo ao passar pela multidão pulsante, e ela começou a rir ao tropeçar atrás dele. Por que você parece estar sempre rindo de mim? Perguntou ele, parando por um instante quando os dois chegaram ao salão do lado de fora do salão de bailes. Ela riu de novo. Não conseguia evitar. Eu estou feliz, retrucou, dando de ombros. Só estou feliz por estar aqui. E por quê? Um baile desses deve ser rotina para alguém como você. Sophie sorriu. Se ele achava que ela pertencia à sociedade, que era frequentadora de uma infinidade de bailes e festas, é porque devia estar interpretando seu papel à perfeição. Ele tocou o canto de sua boca. Você não para de sorrir, sussurrou. Eu gosto de sorrir. O cavaleiro levou a mão à cintura dela e a puxou para si. A distância entre os corpos dos dois permaneceu respeitável, mas a proximidade crescente a deixou sem fôlego. E eu gosto de vê-la sorrir, retrucou ele. Falava em um tom baixo e sedutor, mas havia algo em sua voz que quase a fez acreditar que ele estava mesmo sendo sincero, que ela não era apenas a conquista da noite. Mas antes que Sophie pudesse responder, uma voz acusadora vinda do salgão de repente se fez ouvir. Aí está você! Ela sentiu um embrulho no estômago. Havia sido descoberta, seria tirada da rua e era provável que no dia seguinte acabasse na cadeia por roubar os sapatos de eremita e o homem que havia chamado chegara ao lado dela e agora dizia ao seu cavaleiro misterioso: Mamãe a está procurando por todos os lugares. Você fugiu da dança com Penélope e eu tive que assumir seu lugar. Sinto muito, murmurou o cavaleiro dela. O pedido de desculpas não pareceu ser suficiente para o recém-chegado, porque ele fez uma careta horrível e ameaçou. Se você fugir da festa e me deixar sozinho com aquele bando de debutantes cruéis, eu juro que eu vou me vingar até o dia da minha morte. Um risco que eu estou disposto a correr, retrucou o cavaleiro. Bem, eu já cumpri com Penélope, resmungou o outro homem. Você deu sorte por estar passando. O coração da pobrezinha pareceu se partir quando você foi embora. O cavaleiro de Sophie teve um encanto de sucorar. Algumas coisas, infelizmente, são inevitáveis. Sophie olhava de um para o outro. Mesmo sob as máscaras, estava mais do que evidente que eram irmãos. E ela de repente se deu conta de que deveria ser os irmãos Bridgetons. E aquela devia ser a casa deles e... Ah, Deus! Isso queria dizer que ela havia feito o papel de idiota ao perguntar como ele sabia de um terraço privativo? Mas qual dos irmãos era ele? Benedict. Só podia ser Benedict. Sofia fez um agradecimento silencioso à Lady Washington, que certa vez escrevera uma coluna inteira totalmente dedicada à tarefa de diferenciar os irmãos Bridgetons. Lembrou que Bennet fora descrito como o mais alto de todos. O homem que fizera seu coração disparar era uns bons 3 centímetros mais altos do que o outro, que Sophie de repente percebeu que olhava para ela com muita atenção. Já entendi por que você sumiu, disse Colin. Porque deveria ser Cully. Com certeza não era Gregory, que tinha apenas 14 anos. E Anthony estava casado e não se importaria que Bennet houvesse fugido da festa e o deixado sozinho à mercê das debutantes. Ele olhou para Bennet com uma expressão marota. Não vai nos apresentar? Bennet ergueu uma sobrancelha. Até poderia, mas eu mesma ainda não sei o nome dela. O senhor não perguntou, comentou Sophie sem conseguir evitar. E você me diria se eu perguntasse? Eu responderia alguma coisa, retrucou ela. Mas não é verdade. Ela balançou a cabeça. Não é uma noite para verdades. Meu tipo preferido de noite, disse Colin numa voz alegre. Você não deveria estar em outro lugar? Indagou Benedict. Colin balançou a cabeça.
Tenho certeza que mamãe preferiria que eu estivesse no salão de bailes, mas não é exatamente uma exigência. É uma exigência minha, falou Benedict. Sophie sentiu vontade de rir. Muito bem, suspirou Cullen. Vou me retirar. Ótimo, comemorou Benedict, sozinho e abandonado para encarar as lobas ferozes. Lobas? Perguntou Sophie. Jovem mocinhas caçadoras, esclareceu Colin. Um bando de lobas ferozes todas elas. Excetuando-se a dama presente, é claro. Sophie achou melhor não esclarecer que não era nenhuma jovem mocinha caçadora. Nada deixaria minha mãe, começou Cullen. Bennet completou resmungando. Mais feliz do que ver meu querido irmão mais velho casado. Fez uma pausa e pensou nas próximas palavras. Exceto, talvez, me ver casado. Nem que fosse para fazê-la sair de casa, disse Bennet com rispidez. Dessa vez, Sophie riu. Mas também ele é considerado mais velho, continuou Colin. Então talvez devemos mandá-lo para fora, quer dizer, para o altar primeiro. Você quer chegar a algum lugar com isso? Grunhiu Benedict. Não, nenhum, admitiu Colin. Mas, em geral, eu não quero mesmo. Bennet se virou para Sophie. Ele está falando a verdade. Então, disse Colin a Sophie com um gracioso floreio de braço. A senhorita se compadeceria de minha pobre e sofredora mãe e levaria meu querido irmão ao altar? Bem, ele não fez nenhum pedido, retrucou Sophie, tentando fazer graça também. Quanto você já bebeu? Resmungou Benedict. Eu? Perguntou Sophie. Ele. Até agora, nada, garantiu Colin com juvenilidade. Mas estou pensando seriamente em mudar isto. Na verdade, pode ser a única coisa capaz de tornar a noite mais suportável. Se a busca pela bebida o fizer sumir daqui, observou Benedict, então com certeza será a única coisa que tornará minha noite suportável também. Colin sorriu, fez uma saudação pomposa e se retirou. É bom ver dois irmãos quase que se amam tanto, murmurou Sophie. Bennet, que olhava de forma ameaçadora para a porta pela qual o irmão havia acabado de desaparecer, logo voltou a atenção a ela. Você chama isso de amor? Sophie pensou em Rosemunde e Pouce, que não paravam de implicar uma com a outra e não de brincadeira. Chamo, disse ela com firmeza. É evidente que o senhor daria sua vida por ele, e vice-versa. Acho que você tem razão. Bennet soltou um suspiro pesaroso e então abriu um sorriso, por mais que me custe admitir. Ele se recostou na parede e cruzou os braços, uma pose que lhe dava um ar bastante sofisticado e casual. Então me diga, você tem irmãos? Quis saber. Sophie ficou pensativa por um instante e depois afirmou decidida. Não. Bennet ergueu uma das sobrancelhas em um arco curiosamente arrogante, inclinou um pouco a cabeça para o lado e comentou. Fiquei bastante intrigado com o motivo pelo qual você levou tanto tempo para responder. Era de se esperar que fosse uma pergunta bem simples. Sophie virou a cabeça para o outro lado por um instante, sem querer que ele visse o sofrimento que ela sabia que estaria em seu olhar. Ela sempre quis ter uma família. Na verdade, não havia nada que desejasse mais na vida. Seu pai nunca reconhecera como filha, nem mesmo em particular, e sua mãe havia morrido ao lhe dar à luz. Aremita a tratava como lixo, e Rosemunde e Pouce com certeza jamais tinham sido irmãs para ela. Pouce às vezes agia como sua amiga, mas até mesmo ela passava a maior parte do tempo pedindo que Sophie arrumasse suas roupas, penteasse seus cabelos ou limpasse seus sapatos. E, na verdade, embora Pouce pedisse e não ordenasse como a irmã e a mãe faziam, Sophie não tinha opção de lhe responder que não. Sou filha única, falou ela por fim. E é tudo o que você dirá sobre o assunto? Murmurou Benedict. E é tudo o que eu direi sobre o assunto, concordou ela. Muito bem, retrucou ele depois de um sorriso preguiçoso, tipicamente masculino. O que então eu posso lhe perguntar? Nada, na verdade. Nadinha? Talvez eu possa ser convencida a lhe contar que minha cor preferida é verde, mas fora isso, o deixarei sem qualquer resposta sobre minha identidade. Por que tantos segredos? Se eu respondesse a isso, retrucou Sophie com um sorriso enigmático, entregando-se por completo ao papel da estranha misteriosa. Não teria mais segredos, não é? Ele se inclinou um pouco para a frente. Você poderia criar novos segredos.
Ela recuou um passo. Detectaram calor no olhar dele e ouviram conversas suficientes na ala dos criados para saber o que significava aquilo. Por mais emocionante que fosse, ela não era tão ousada quanto fingia ser. Toda essa noite já é segredo suficiente, falou. Então me faça uma pergunta, pediu Benedict. Eu não tenho segredos. Ela regalou os olhos. Nenhum? É mesmo. Todo mundo tem segredos. Não eu. Minha vida é bastante banal. Acho difícil acreditar nisso. É verdade, afirmou ele, dando de ombros. Nunca seduzi uma jovem inocente ou mesmo uma dama casada. Não tenho dívidas de jogos e meus pais eram completamente fiéis um ao outro. Isso significa que Bennett não era um bastardo? De alguma forma a ideia lhe provocava um bolo na garganta. Não, é claro, por ele ser filho legítimo, mas porque Sophie sabia que jamais a cortejaria. Ao menos não de forma honrosa, se soubesse que ela não era. Você não me perguntou nada, lembrou ele. Sophie piscou, surpresa, não tinha achado que ele falava a sério. Está bem. Ela gaguejou um pouco, desnorteada. Qual é a sua cor preferida? Ele sorriu. Você vai desperdiçar sua pergunta com isso? Eu só tenho direito a uma? Nada mais justo, considerando que não me concedeu nenhuma. Bennett se inclinou para a frente com os olhos escuros cintilantes. E a resposta é azul. Por quê? Por quê? Repetiu ele. Sim, por quê? Por causa do oceano, do céu, ou porque simplesmente gosta e pronto. Bennett olhou para ela com curiosidade. Parecia uma pergunta esquisita. Por que a cor preferida dele era azul? Qualquer pessoa teria ficado satisfeita apenas com sua resposta, mas aquela mulher cujo nome ele nem sequer sabia foi mais fundo. Você é pintora? Quis saber ele. Ela balançou a cabeça. Apenas curiosa. Por que sua cor preferida é verde? Sophie suspirou e ficou com um olhar nostálgico. Por causa da grama, eu acho. E talvez as folhas. Mas sobretudo a grama. A sensação de correr descalça sobre ela no verão, o cheiro dela depois de ser aparada. O que a sensação e o cheiro da grama têm a ver com a cor? Nada, imagino. E talvez tudo. Eu morava no campo, sabe? Ela parou abruptamente. Não tinha intenção de lhe contar nem mesmo aquilo, mas não parecia haver problema em Bennet saber de fato tão inocente. E era feliz lá? Perguntou ele baixinho. Ela sentiu. Sendo tomada por uma repentina onda de consciência, Lady Wishington nunca devia ter tido uma conversa com Bennet Bridgeton, além do superficial, porque jamais havia escrito que ele era o homem mais perspicaz de Londres. Quando a fitava nos olhos, Sophie tinha a estranha sensação de que ele podia enxergar sua alma. Então você deve gostar de passear no parque, continuou ele. Gosto, mentiu Sophie. Ela nunca tinha tempo de fazer isso. A eremita não lhe dava sequer o dia de folga que os outros criados tinham. Deveríamos fazer um passeio juntos, convidou Benedict. Sophie evitou responder ao lembrá-lo. O senhor não me contou por que sua cor preferida é azul. Ele inclinou a cabeça um pouco para o lado e estreitou os olhos, apenas o suficiente para que Sophie soubesse que ele percebera sua evasiva. Mas falou apenas. Não sei. Talvez, como você, o azul me faça lembrar de algo de que sinto falta. Há um lago em Aubrey Hall, a casa onde fui criado, em Kent. Mas a água parecia mais cinza do que azul. E provavelmente ela reflete o céu, comentou Sophie, que é com bastante frequência mais cinza do que azul. Retrucou Bennet, dando uma risada. Talvez seja disso que eu sinta falta, de céus azuis e o sol brilhando. Se não tivesse sempre chovendo, não seria Inglaterra, comentou Sophie com um sorriso. Eu fui à Itália uma vez, falou Benedict. O sol brilhava quase todos os dias. Parece o paraíso. Seria de se esperar que fosse, observou ele. Mas eu me peguei sentindo falta da chuva. Não acredito, disse ela com uma risada. Tenho a impressão de que passei a metade da vida olhando para fora pela janela e resmungando por causa da chuva. Se não houvesse mais chuva, você sentiria a falta dela. Sophie ficou pensativa. Será que havia coisas em sua vida de que ela sentiria falta se não existiam mais? Não sentiria falta de Eremita, com certeza, nem de Rosemonde.
Talvez ficasse com saudade de Pulse e definitivamente sentiria falta da forma como o sol entrava pela janela de seu quarto no sótão de manhã. Sentiria a saudade dos risos e brincadeiras dos criados e de quanto a incluíram na diversão, embora todos soubessem que era a filha bastarda do finado conde. Mas ela jamais teria sequer a oportunidade de sentir falta dessas coisas, porque não iria a lugar nenhum. Depois daquela noite incrível, maravilhosa e mágica, Sophie voltara à vida de sempre. Imaginou que se fosse mais forte, mais corajosa, teria deixado a casa Penward anos antes. Mas será que isso teria mesmo feito muita diferença? Ela não gostava de viver com a eremita, mas não era provável que fosse melhorar de vida indo embora. Talvez precisasse ser tutora, e com certeza era qualificada para a posição, mas era difícil conseguir emprego sem referências, e não tinha qualquer dúvida de que a eremita não as forneceria. Você está muito quieta, comentou Bennet baixinho. Eu só estava pensando. Sobre o quê? Sobre as coisas de que sentiria falta ou não se minha vida mudasse de forma drástica. O olhar dele ficou mais intenso. E você espera que ela mude de forma drástica? Sophie balançou a cabeça e tentou disfarçar a tristeza ao responder. Não. O tom de voz dele ficou tão baixo que era quase um sussurro. Você quer que ela mude? Quero, retrucou ela com um suspiro antes que pudesse se conter. Com certeza. Bennet segurou as mãos delas e as levou aos lábios, beijando uma de cada vez com toda delicadeza. Então vamos começar agora mesmo, sussurrou, decretou ele. E amanhã você estará transformada. Esta noite eu estou transformada, sussurrou ela. Amanhã eu desaparecerei. Bennet a puxou para perto e deu um beijo breve e suave na sobrancelha dela. Então teremos que fazer uma vida inteira caber nesta noite. Capítulo 3. Esta autora espera ansiosa para ver as fantasias que os membros da sociedade irão escolher para o baile de máscara dos Bridgetons. Há boatos de que Heloise Bridgeton está planejando se vestir de Joana d'Arc, e Penelope Featherington, recém-chegada de uma visita às suas primas irlandesas para sua terceira temporada, usará uma fantasia de doente. A senhorita Pulse, enteada do finado conde de Penward, planeja um traje de sereia que esta autora mal pode esperar para ver. Mas a irmã mais velha dela, a senhorita Rosemunde, tem sido muito discreta quanto à própria vestimenta. Em relação aos homens, se os bailes de máscaras anteriores servirem de indicação, os corpulentos se fantasiarão de Henrique IV, os mais elegantes de Alessandro o Grande, ou talvez de Diabo, e os entediados, os cobiçados irmãos Brígitos, com certeza entre eles, como eles mesmos. Traje preto básico de noite, apenas com uma meia máscara em reconhecimento à ocasião. Crônicas da Sociedade Lady Wishington, 5 de junho de 1815. Dance comigo, pediu Sophie um impulso. Ele abriu um sorriso divertido e enroscou os dedos nos dela ao murmurar. Achei que você não soubesse dançar. O senhor disse que iria me ensinar. Ele a encarou por um longo instante, olhos nos olhos, e então puxou sua mão e falou. Venha comigo. Com Bennet puxando Sophie atrás de si, os dois atravessaram um corredor, subiram um lance de escadas e viraram uma curva, parando diante de um par de portas francesas. Bennet girou as maçanetas de ferro forjado e as abriu, revelando um pequeno terraço privativo enfeitando com vasos de plantas. Onde estamos? Perguntou Sophie, olhando ao redor. Exatamente acima do terraço do salão de baile. Ele fechou as portas atrás de si. Não está ouvindo a música? Sophie podia escutar com facilidade o rubor baixo das conversas, mas se aguçasse os ouvidos, conseguia distinguir o ritmo suave da orquestra. Handel, comentou ela com um sorriso delicado. Minha tutora tinha uma caixa de música com esta melodia. Você gostava muito da sua tutora, observou ele baixinho. Sophie estava de olhos fechados, cantarolando a melodia, mas ao ouvir o que ele dissera, abriu os olhos com um ar perplexo. Como o senhor sabe? Perguntou. Da mesma forma que soube que você era mais feliz no campo. Bennet estendeu a mão e tocou o rosto dela, passando o dedo enluvado devagar por sua pele até chegar à linha do maxilar. Posso ver no seu rosto. Ela ficou em silêncio por alguns instantes e então se afastou. Bem,
Eu passava mais tempo com ela do que qualquer outra pessoa na casa. Parece ter sido uma infância solitária, observou Bennet baixinho. Às vezes era. Sophie foi até a beirada da varanda e pousou as mãos sobre a balastra enquanto olhava fixamente para a noite escura. Às vezes não. Então se virou de repente com um largo sorriso e ele soube que ela não revelaria mais nada sobre sua infância. Já sua infância não deve ter sido nada solitária, falou ela. Com tantos irmãos e irmãs por perto, você sabe quem sou eu, disse ele. Ela sentiu. No início não sabia. Bennet caminhou até a balaustra e ali apoiou o quadril, cruzando os braços. E o que foi que me entregou? Seu irmão, na verdade. Vocês se parecem tanto. Mesmo com as máscaras? Mesmo com as máscaras, confirmou ela com um sorriso indulgente. Lady Wishington escreve sobre vocês com frequência e nunca deixa passar uma oportunidade de comentar como são parecidos. E você sabe qual deles sou eu? Benedict, respondeu ela. Se de fato Lady Wishington estivesse correta ao dizer que é o mais alto de todos. Você é uma boa detetive. Ela aparentou certo constrangimento. Eu só leio um folhetim de fofocas. Isso não me torna nem um pouco diferente do restante das pessoas aqui. Bennet a observou por um instante, perguntando se ela se dava conta de que acabara de revelar mais uma pista para o enigma de sua identidade. Se o conhecia apenas pelo Easton, não frequentava a sociedade havia muito tempo, ou talvez nunca tivesse frequentado antes daquela noite. De qualquer maneira, não era uma das muitas jovens a quem sua mãe o havia apresentado. O que mais você sabe sobre mim pela coluna dela? Quis saber ele, dando um sorriso lento e indolente. O senhor está em busca de elogios? Indagou ela, devolvendo-lhe um meio sorriso. Porque deve saber que os Bridgetons com frequência são poupados da pena afiada dela. Lady Wishington quase sempre é a mais lisonjeira quando escreve sobre sua família. Isso já levou algumas especulações sobre a identidade dela, admitiu ele. Algumas pessoas pensam que ela pode ser uma Bridgeton. E é? Ele deu de ombros. Não que eu saiba. E você não respondeu à minha pergunta. Qual? O que mais você sabe sobre mim que tenha lido no Washington? Ela pareceu surpresa. O senhor está mesmo interessado? Se não posso ter nenhuma informação sobre você, ao menos quero saber o que conhece ao meu respeito. Ela sorriu e levou a ponta do dedo indicador ao lábio inferior no encantador gesto de distração. Bem, vamos ver. No mês passado, o senhor venceu alguma corrida boba de cavalo no Hyde Park. Não foi uma corrida e nem um pouco boba, falou ele sorrindo. E fiquei 100 libras mais rico por causa dela. Sophie lançou-lhe um olhar divertido. Corridas de cavalo são quase sempre bobas. Falou exatamente como uma mulher, resmungou ele. Bem, não precisa comentar o óbvio, interrompeu ele. Isso a fez sorrir. O que mais você sabe? Quis saber Benedict. Pelo Easton? Ela tamborilhou a bochecha com o indicador pensativa. Uma vez você cortou a cabeça da boneca de sua irmã. Eu ainda estou tentando descobrir como ela sabia daquilo, reclamou ele. Talvez Lady Wishington seja uma Bridgeton afinal. Impossível. Não que não sejamos inteligentes o bastante para conseguir fazer isso, acrescentou ele de forma enfática. Só que o restante da família é esperto demais para já não ter descoberto. Ela deu uma gargalhada e Bennet a examinou, imaginando se ela sabia que lhe dera mais uma pequena pista de sua identidade. Lady Wishington escrevera sobre o infeliz encontro da boneca com a guilhotina 2 anos antes, em uma de suas primeiras colunas. Muitas pessoas agora recebiam os folhetins em todo o país, mas, no começo, o Wishington era exclusivamente dos londrinos. Isso queria dizer que sua dama misteriosa estava em Londres 2 anos antes, e, no entanto, não sabia quem ele era até conhecer Colin. Ela estava em Londres, mas não frequentava os eventos da sociedade. Talvez fosse a mais nova da família e lesse o folhetim enquanto as outras mulheres da casa estivessem fora. Não seria o suficiente para descobrir sua identidade, mas era o começo. O que mais você sabe? Perguntou ele, ansioso para ver se Sophie revelaria mais algum indício sem querer. Ela riu claramente, se divertindo. O seu nome nunca pareceu ligado de forma séria a nenhuma jovem, e sua mãe está desesperada para vê-lo casado.
A pressão diminuiu um pouco agora que meu irmão já conseguiu uma esposa. O Visconde? Bennet assentiu. Lady Wishington escreveu sobre isso também, comentou ela. Nos mínimos detalhes, eu sei. Embora ele se inclinou para ela e abaixou o tom de voz. Ela não tenha relatado todos os fatos. É mesmo? Disse Sophie, muito interessada. O que ficou de fora? Ele balançou a cabeça para ela. Não vou revelar os segredos do cortejo de meu irmão enquanto você não quer me dizer nem o seu nome. Ela deu uma risada. Cortejo pode ser uma palavra forte demais. Lady Wishington interrompeu ele com um sorriso vagamente irônico. Não sabe de tudo o que acontece em Londres. Ela com certeza parece saber da maior parte. Você acha? Disse ele em um tom divertido. Eu tendo a discordar. Por exemplo, suspeito que se ela estivesse aqui no terraço, não saberia quem é você. Sophie arregalou os olhos por baixo da máscara. Bennet gostou disso. Ele cruzou os braços. Não é? Perguntou. Ela sentiu. Mas eu estou tão bem disfarçada que ninguém me reconheceria agora. Ele ergueu uma sobrancelha. E se você tirasse a máscara, ela reconheceria? Sophie se afastou da baloastra e deu alguns passos para o meio do terraço. Não vou responder a isso. Ele a seguiu. Não achei mesmo que fosse, mas eu quis perguntar ainda assim. Sophie se virou e então prendeu a respiração ao perceber que Bennet estava a poucos centímetros de distância. Ouviu ir atrás dela, mas não imaginou que ele se encontrasse tão perto. Abriu os lábios para falar, mas para sua enorme surpresa não tinha nada a dizer. Tudo o que parecia conseguir fazer era fitar aqueles olhos escuros que a observava por detrás das máscaras. Falar era impossível, até mesmo respirar era difícil. Você ainda não dançou comigo, comentou ele. Ela não se mexeu. Apenas ficou parada enquanto ele pousava a mão em sua cintura. Sentiu a pele se arrepiar enquanto o pênis já tocou e a atmosfera ao redor deles ficou pesada e quente. Sophie se deu conta de que aquilo era desejo. Era sobre isso que ouvira as criadas sussurrarem. Era algo que damas bem criadas nem sequer deveriam saber. Mas ela não era uma dama bem criada. Pensou. Era uma bastarda, a filha ilegítima de um nobre. Não era membro da sociedade e jamais seria. Será que precisava mesmo obedecer às suas regras? Sempre jurara que nunca se tornaria amante de um homem, que nunca traria ao mundo uma criança para sofrer o mesmo destino que ela. Mas não estava planejando nada tão atrevido. Apenas uma dança, uma noite, talvez um beijo. Sim, seria o bastante para acabar com a reputação de uma moça. Mas de que tipo de reputação ela gozava para começo de conversa? Não pertencia à sociedade, logo não deveria nenhum respeito às suas normas de moral. E queria uma noite de fantasia. Ergueu o olhar. Então você não vai fugir, murmurou ele, com os olhos escuros brilhando de calor e excitação. Ela balançou a cabeça, percebendo que mais uma vez ele adivinhara seus pensamentos. O fato dele saber o que passava em sua cabeça com tanta facilidade deveria assustá-la. Mas ali, na sedutora escuridão da noite, com o vento batendo nas mechas soltas de seus cabelos e as músicas chegando a eles, vindo de um salão de baixo, aquilo era emocionante. Onde devo colocar a mão? Perguntou ela. Quero dançar. Bem aqui no meu ombro, instruiu Benedict. Não, um pouquinho mais para baixo. Pronto. O senhor deve me achar uma tola completa, comentou ela, por não saber dançar. Na verdade, eu acho muito corajosa por admitir isso. Com a mão livre, ele segurou a dela e a ergueu devagar. A maioria das mulheres que conheço teria fingido estar machucada ou desinteressada. Ela fitou-o nos olhos, mesmo sabendo que isso deixaria sem fôlego. Eu não tenho o talento necessário para fingir desinteresse, admitiu. Bennet apertou um pouco mais a cintura dela. Ouça a música, pediu com a voz curiosamente rouca. Pode sentir o ritmo? Ela balançou a cabeça. Ouça com mais atenção, sussurrou ele, aproximando os lábios do ouvido dela. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sophie fechou os olhos e, de alguma forma, conseguiu isolar o interminável murmúrio dos convidados no salão, até que o que ouvira era o ritmo suave da música.
Sua respiração ficou mais lenta e ela se deslocou seguindo o andamento da orquestra, movendo a cabeça para frente e para trás, com as instruções numéricas pronunciadas baixinho por Benedict. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estou sentindo, murmurou ela. Ele sorriu. Sophie não entendeu ao certo como soube disso, pois ainda tinha os olhos fechados, mas ela sentiu o sorriso. Escutou no ruído da respiração dele. Que bom, falou Benedict. Agora observe meus pés e me deixe conduzi-la. Ela abriu os olhos e olhou para baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, disse ele. De maneira hesitante, ela seguiu os passos de seu pai e pisou bem em cima do pé dele. Ah, sinto muito, disparou. Minhas irmãs já fizeram muito pior, garantiu ele. Não desista. Ela tentou mais uma vez e, de repente, seus pés sabiam o que fazer. Ah! Suspirou ela, surpresa. Isso é maravilhoso. Olhe para cima, ordenou ele com delicadeza. Mas eu vou tropeçar. Não vai, prometeu Benedict. Não a deixarei tropeçar. Olhe nos meus olhos. Sophie obedeceu e, no instante que seus olhos cruzaram com os dele, algo dentro dela pareceu se encaixar e ela não conseguiu desviar. Ele a guiou em círculos e espirais pelo terraço, primeiro devagar, depois mais rápido, até que ela ficou zonza e sem fôlego. E o tempo todo seus olhos permaneceram presos ao dele. O que está sentindo? Quis saber Benedict. Tudo, retrucou ela com uma risada. E o que está ouvindo? A música. Sophie regalou os olhos de empolgação. Estou escutando a música de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Ele a puxou mais um pouco e o espaço entre os dois diminuiu vários centímetros. O que está vendo? Indagou. Sophie tropeçou, mas não tirou os olhos do deles em nenhum momento. Minha alma, sussurrou. Estou vendo minha alma. Ele parou. O que disse? Sussurrou. Ela ficou em silêncio. O momento pareceu muito carregado, muito significativo, e ela teve medo de estragá-lo. Não, não era isso. Sophie tremeu transformá-lo em algo ainda melhor, o que tornaria mais sofrido ter que retornar à realidade à meia-noite. Como poderia voltar a limpar os sapatos de eremita depois daquilo? Eu sei o que você disse, afirmou Benedict com a voz rouca. Eu a ouvi e... Não diga nada, pediu Sophie. Ela não queria que ele falasse que se sentia da mesma forma. Não queria ouvir nada que a fizesse desejar aquele momento para sempre. Mas achava que podia ser tarde demais para isso. Benedict a encarou por um instante agonizante, longo, e então murmurou. Tudo bem. Não direi nada. Então, antes que ela tivesse um segundo para respirar, os lábios deles estavam colados aos dela, gentis e suaves. Com uma lentidão deliberada, Benedict passou os lábios sobre os dela de um lado ao outro, fazendo o corpo dela se arrepiar inteiro. Ele encostava em seus lábios e ela sentiu o toque até nos dedos dos pés. Era uma sensação completamente nova e maravilhosa também. Então, com a mão que estava na cintura dela e que a guiara com tanta tranquilidade durante a valsa, ele começou a puxá-la em sua direção. A pressão era lenta, mas inflexível, e Sophie experimentou um calor ainda maior conforme os corpos dos dois se aproximavam, chegando ao ponto de sentir a pele queimar enquanto o corpo todo dele estava encostado ao seu. Ele parecia muito grande, muito poderoso, e em seus ombros ela se sentia a mulher mais linda do mundo. De repente, tudo parecia possível, talvez até uma vida livre da servidão e estigma. O beijo ficou mais exigente e Bennett tocou o canto da boca de Sophie com a língua. A mão dele, que ainda segurava na posse da valsa, deslizou pelo seu braço até as costas e foi parar em sua nuca, e depois soltou os cabelos do penteado. Seu cabelo parece seda, sussurrou ele e Sophie riu, porque ele usava luvas. Bennett se afastou. Do que você está rindo? Perguntou com uma expressão divertida. Como pode saber disso? Você está com as mãos cobertas. Ele deu um sorriso torto e travesso, que fez o estômago de Sophie se revirar e seu coração derreter. Não sei como sei, retrucou ele. Mas sei. O sorriso ficou ainda mais torto, então Bennet acrescentou. Mas, só para ter certeza, talvez seja melhor testar com as mãos livres. Ele levantou as mãos à frente do rosto dela. Você faria a gentileza?
Sophie olhou fixamente para a mão dele por alguns segundos antes de se dar conta do que Bennet queria. Com a respiração trêmula e nervosa, deu um passo para trás e pegou a mão dele com as suas. Devagar, puxou a ponta de cada dedo da luva até tirá-la por completo. Ainda segurando a luva, ela olhou para cima. Ele estava com uma expressão muito estranha. Era desejo e algo mais. Alguma coisa quase espiritual. Eu quero tocar em você. Sussurrou ele e então segurou o rosto dela com a mão nua, acariciando a pele com as pontas dos dedos, subindo com delicadeza até tocar os cabelos perto da orelha, puxando uma mecha com gentileza até soltá-la do penteado. E Sophie não conseguiu tirar os olhos do cacho enrolado do indicador dele. Eu estava errado, murmurou Benedict. É mais macio que seda. De repente, Sophie foi tomada por uma vontade incontrolável de tocá-lo da mesma forma e estendeu a mão. É minha vez, falou baixinho. Os olhos deles brilhavam e ele começou a tirar a luva dela, soltando cada um dos dedos da mesma forma como ela havia feito com os seus. Mas então, em vez de puxá-las por completo, levou os lábios até a barra que ficava na altura do cotovelo dela e beijou a pele sensível da parte interna do braço. Também é mais macia que seda, murmurou. Sophie usou a mão livre para agarrar o ombro dele, não confiando mais em sua capacidade de se manter de pé. Bennet, enfim, puxou a luva, liberando o braço dela com uma lentidão agonizante, sem tirar os lábios de seu cotovelo. Depois olhou para cima e disse: Espero que não se importe, que eu fique aqui por algum tempo. Sem conseguir resistir, Sophie balançou a cabeça. Bennet percorreu a dobra do seu braço com a língua. Ah, Deus! Gemeu ela. Achei que você poderia gostar disso, comentou ele com as palavras queimando a pele dela. Sophie assentiu. Ou melhor, quis assentir. Não soube ao certo se conseguiu. Bennet fez os lábios prosseguirem, deslizando com sensualidade pelo antebraço dela até chegarem à parte interna do pulso, demorando-se ali por algum instante até enfim repousarem bem na palma de sua mão. Quem é você? Perguntou ele, levantando os olhos sem soltar a mão dela. Sophie balançou a cabeça. Eu preciso saber, insistiu ele. Não posso dizer. Então, quando viu que ele ainda não aceitaria um não como resposta, ela mentiu e acrescentou. Ainda. Bennet pegou um dos dedos dela e pousou com delicadeza nos próprios lábios. Quero vê-la amanhã, falou baixinho. Quero visitá-la e ver onde mora. Sophie ficou em silêncio, tentando não chorar. Quero conhecer seus pais e brincar com seus malditos cachorrinhos. Continuou ele, meio inseguro. Você está entendendo o que eu quero dizer? A música e o ruído das conversas ainda vinham do salão de baile, mas o único som do terraço era o ritmo ofegante da respiração dos dois. Eu quero... A voz dele virou um sussurro e seus olhos pareceram vagamente surpresos, como se ele não conseguisse acreditar em suas próprias palavras. Eu quero seu futuro, cada pedacinho seu. Não diga mais nada, implorou Sophie. Por favor, nem mais uma palavra. Então me diga seu nome, diga onde encontrá-la amanhã. Eu... Neste momento, ela escutou um som estranho, exótico e retumbante. O que foi isso? Um gongo, respondeu ele, para anunciar que é a hora de todos tirarem as máscaras. Sophie sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. O quê? Deve ser meia-noite. Meia-noite? Arfou ela. Bennet assentiu. Hora de tirar sua máscara. Sophie levantou em uma das mãos até a têmpora e apertou a máscara com força contra a pele, como se alguma força ela pudesse colocá-la ao seu rosto apenas com força de vontade. Você está bem? Indagou Bennet. Preciso ir. Retrucou, então, sem dizer mais nada, levantou as saias do vestido e saiu correndo do terraço. Espere! Ouviu o homem chamar e sentiu no ar o movimento dos braços deles tentando agarrar seu vestido. Porém, Sophie era rápida e, talvez mais importante, encontrava-se em absoluto estado de pânico. Desceu as escadas com velocidade tal que pareceu que seus pés estavam em chamas. Enfiou-se por entre os convidados no salão de baile, sabendo que Bennet seria um perseguidor determinado, e ela teria mais chance de despistá-lo em meio à multidão. Tudo o que precisava fazer era atravessar o salão, sair pela porta lateral e dar a volta na casa até a carruagem que a esperava.
Os convidados ainda estavam tirando as máscaras e a festa continuava animada, com muitas risadas pelo salão. Sophie abria caminho empurrando as pessoas, fazendo de tudo para conseguir chegar ao outro lado. Olhou em desespero por cima do ombro, e Bennett havia entrado no salão de baile e observava a multidão com urgência. Ainda não parecia tê-la visto, mas ela sabia que aconteceria. Seu vestido prateado a tornava um alvo fácil de ser localizado. Sophie continuou afastando as pessoas de sua frente. Pelo menos metade não a pareceu notar, talvez pelo efeito do álcool. Com licença, murmurou ela, dando uma cotovelada nas costelas de Júlio César. Perdão, disse mais como um resmungo quando Cleópatra pisou em seu pé. Com licença, eu... Então Sophie sentiu o ar literalmente ser sugado por fora de seu corpo, porque se viu face a face com a eremita. Ou melhor, face à máscara. Sophie ainda estava disfarçada, mas se alguém havia capaz de reconhecê-la, seria a madrasta e... Olhe por onde anda, falou a mulher mais velha com arrogância. Então, deixando Sophie parada, boquiaberta, ela deu uma rabanada com a saia de seu vestido de Rainha Elizabeth e se afastou. A eremita não a reconhecera. Se Sophie não tivesse tão aflita para deixar a casa Bridgeton antes que Bennet a alcançasse, teria começado a rir. Ela deu uma olhada desesperada para trás e Bennet a havia localizado e estava atravessando a multidão com muito mais eficiência do que ela. Engolindo em seco com as energias renovadas, Sophie seguiu em frente, quase derrubando duas deusas gregas no chão antes de enfim chegar à porta de saída. Olhou para trás uma última vez, apenas por tempo suficiente para ver que Bennet havia sido encurralado por uma senhora idosa de bengala. Saiu correndo do prédio e deu a volta até a frente, onde a carruagem Penward a esperava exatamente como a senhora Gilbert dissera. Vá, vá, vá! Gritou Sophie de forma frenética para o cocheiro. E então partiu.